Os irmãos abriram aí a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Nós vamos entrar em uma mensagem que também é pouco pregada, é um pouco falada nas igrejas. A ira de Deus contra a humanidade, a partir do verso 18. Mas vamos voltar um pouquinho no verso 16, onde o apóstolo Paulo ele fala: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois do grego. Portanto, no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que é do princípio ao fim, que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus contra a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram as coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não devia. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam mentiras de praticar o mal. Inventam maneiras de praticar o mal. Desobedeceram a seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las,
mas também aprovam aqueles que a praticam. Feche seus olhos. Meu Pai, essa é uma mensagem que provém do Senhor, Pai, sobre a vida da tua igreja, para edificação nossa, para conhecimento, para que nós venhamos adquirir, Pai, conteúdo, Pai, na tua palavra. E Deus, nessa noite, Pai, possa o Senhor nos alimentar, Pai, abrir os nossos olhos, nos endireitar, nos fazer voltar para o caminho, acertar-nos, ó Pai. Peço, Deus, para que o Senhor revele a nós, ó Pai, a tua mensagem, em nome de Jesus. Que a tua igreja, Pai, seja edificada, Pai, num todo, para a glória do teu nome. Pai, que nada proceda de mim mesmo, que nada proceda do meu coração, que nada proceda do eu, mas que venha diretamente do teu trono, Pai, sobre a vida da tua igreja, em nome de Jesus. E que a tua mensagem, Pai, seja essa pregada, Pai, com todo amor e decência, em nome de Jesus, a vida de toda a tua congregação, ó Pai, e que todos sejamos aqui, Pai, alimentados, edificados, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos no nome santo do teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém. Irmãos, apóstolo Paulo, no tempo que ele trouxe essa mensagem ao povo romano, ao povo de Roma, ele trouxe essa mensagem, a questão da vivência das pessoas, de como que as pessoas estavam vivendo, de como as pessoas seguiam o seu caminho. A mensagem do apóstolo Paulo é uma mensagem forte e também impactante. Há quanto tempo foi ministrado isso pelo apóstolo Paulo? Há quantos anos foi ministrado isso? Há mais de 1900 anos. Ministrado pelo apóstolo Paulo. E aí? O que nós lemos aqui tem alguma diferença da nossa realidade? O que nós lemos aqui não está diferente daquela época. Mas o que nós podemos ver de diferente agora, no nosso tempo, para o tempo daquela época? É que a iniquidade ela aumentou. O número de pessoas na terra aumentaram. E com esse aumento de número de pessoas na terra, aumentaram-se também o quê? A iniquidade, a profanação, o adultério, a prostituição, a idolatria, a blasfêmia. Com isso, irmãos, as coisas têm se tornado cada vez mais difíceis. E as pessoas, elas se esquecem que elas são responsáveis pelos seus atos. As pessoas, elas se esquecem que elas irão responder diante de um juízo, diante do Criador, diante daquele que nos chamou. As pessoas, elas se esquecem que há uma consequência para cada ato realizado. Elas esquecem que elas serão cobradas pelos seus atos. Elas querem viver de acordo com as suas vontades. E elas não estão se importando com amanhã, com o que acontecerá amanhã. Eu sou responsável por um ato meu. Eu sou responsável por aquilo que eu falo, por aquilo que eu prego. Eu sou responsável por aquilo que eu faço, pelas obras que eu exercito. Eu sou responsável. Está entendendo? Eu vou dar um exemplo para vocês na questão no qual eu trabalho. Os irmãos sabem que eu sou motorista profissional, trabalho com caminhão. A partir do momento que eu pego aquele caminhão, que eu saio da empresa, que eu conduzo aquele caminhão pelas estradas afora, eu tenho uma responsabilidade. É um ato meu, é uma consciência minha, é uma responsabilidade minha. Então, qualquer ato errôneo que eu tiver durante a condução daquele veículo, eu posso causar alguma desgraça.
eu posso causar algum transtorno. Talvez essa desgraça não seja na minha família naquele determinado momento, mas eu causo desgraça na vida da família de alguém. E esse ato, eu vou levar isso para o resto da vida. Essa consequência eu vou levar ela para o resto da vida, porque ela está diante do Pai. As pessoas, elas se esquecem dos seus atos. Elas não sabem que os seus atos, elas têm consequência lá na frente. Sejam os atos bons, sejam coisas boas, agradáveis, maravilha. Elas também têm consequência. Os atos bons também têm consequência. Só que os atos ruins também. Os atos ruins também. Se eu tiro a vida de um pai de família lá fora, se eu tiro a vida de uma pessoa lá fora, por um acidente, por uma imprudência minha, uma irresponsabilidade minha na condução do veículo, eu sou responsável por esse ato. Assim é na nossa vida, irmãos. Sendo nós cristãos ou não. A justiça do Criador, do Pai, ela não é só para os seus filhos, para os que são cristãos, aqueles que creem. A justiça, ela vem também para os que estão lá fora. E diga-se de passagem, como fala aqui, eles também conhecem. Eles sabem que isso leva à morte, mas eles mesmo assim continuam praticando os mesmos atos. Ainda não houve o arrependimento. Ainda não houve uma conversão. Elas estão se esquecendo da ira do dono de tudo, do Criador. Ou seja, irmãos, nós que estamos buscando a santidade, nós que estamos buscando viver a obra do Senhor com excelência, a ira de Deus não é para a igreja. A ira de Deus não é para a igreja. A ira de Deus são para aqueles que não andam segundo os seus estatutos, segundo o seu caminho. Estão vivendo na depravação, na imoralidade, porque Deus os entregou. Sabe por quê? Porque não tem obediência. Vocês não querem se sujeitarem a mim, vocês não querem se curvar a mim, vocês não querem ter compromisso comigo. Vocês conhecem o dono da obra, vocês conhecem o autor da obra, mas vocês não me glorificaram. Vocês conhecem a verdade, mas optaram pela mentira. Vocês conhecem as boas obras, mas não querem praticá-las. Vocês optaram pelas obras ruins, pelas más obras. Só que com isso, vocês sabem que as más obras, elas geram morte. E quando se fala essa morte aqui na Bíblia, não se está falando da morte física, da morte humana, é da morte espiritual. E aí? A consequência, ela é muito mais grave do que da morte física. Então o apóstolo Paulo, ele vem falando isso aos de Roma. E nós podemos nos comparar com a igreja, com o pessoal de Roma, quando nós olhamos para o mundo. A depravação que está. Hoje, até pessoas que exercem cargos de liderança estão tentando empurrar a goela abaixo da humanidade as mentiras. E muitas pessoas estão abraçando as mentiras. Sabe? Porque parece que a mentira ela é mais prazerosa do que a verdade. Parece que a mentira ela tem mais significado do que a verdade. Estão deixando a verdade de lado, estão abandonando a verdade, estão abandonando o dono da verdade para seguirem o dono da mentira. Não tem mais responsabilidade, não tem mais compromisso, querem viver ao seu bel prazer. Como Deus olha assim e fala, vocês não me obedeceram, vocês não me glorificam, vocês não me obedecem, vocês não me honram, tudo bem.
eu vou entregar a vocês a paixão de vocês. Eu entrego a vocês a paixão de vocês. Ou seja, a natureza de vocês. Vocês querem a natureza mundana? Qual que é a natureza mundana? A imoralidade sexual, a profanação, o adultério, a mentira. Isso é a natureza mundana. Hoje as pessoas mentem descaradamente. Hoje nós podemos ver a imoralidade sexual acontecendo de todas as formas. As pessoas perderam a natureza sexual. Perderam a natureza sexual. Mulher com mulher, homem com homem. E está tudo certo. Não tem nada de errado. Só que elas também conhecem. Elas também conhecem. Sabe por que eu falo conhece? Porque eu já testemunhei algo do tipo. Eu já testemunhei algo do tipo. Uma pessoa toda errada, toda errônea lá fora. Pessoa que não é cristão nem nada. Pregando para outra pessoa. Pregando para outra pessoa. Vivendo de forma errônea ali e tal. E pregando para outra pessoa. Falando da Bíblia para outra pessoa. Nessa época, o Espírito Santo falou comigo. O Espírito Santo falou comigo. Ainda falta alguém conhecer o Evangelho? Ou seja, irmãos, as pessoas lá fora, elas conhecem. Sabe por quê? Dentro de cada lar tem um cristão. Querendo ou não, você é um cristão dentro do seu lar que não é, você faz a diferença dentro daquele lugar. Então as pessoas que estão lá dentro, elas também já ouviram falar do Senhor. Elas já ouviram falar do Evangelho. Elas já ouviram falar do Criador. Elas já ouviram falar da sentença. Elas já ouviram falar do juízo final. Elas já ouviram falar da salvação. Essa é a verdade. Então, irmãos, hoje o que nós estamos vivendo não está diferente. Não está diferente. Só que a igreja, ela precisa ter a sua posição aqui na terra. Ela tem o seu papel fundamental aqui na terra. Que papel é esse? De ser verdadeiro. É o papel de ser verdadeiro. Ser a igreja, sabe aonde? Não é aqui dentro, não. É ser a igreja lá fora. Ser a igreja lá fora. Irmãos, é muito difícil a gente olhar e ver pessoas apenas aos domingos. Mas no seu trabalho ninguém te conhece como cristão. Ou porque você não pronuncia a verdade, ou porque você não testemunha a verdade. Infelizmente, hoje a igreja está assim. Inúmeras pessoas estão assim. São os crentes de domingo. Elas são crentes somente na igreja. Aqui são crentes, são santos. Aqui são santos. Aqui ninguém tem pecado. Todo mundo parece que coloca uma máscara no rosto e ninguém vê pecado de ninguém. Todos são santos, todos são bonitos. Ninguém tem veste suja. Tem algo de errado. Tem algo de errado. E se nós, irmãos, não começar a vigiar, se nós não começar a nos atentar para o que Deus vem falando conosco, que Deus vem nos instruindo, que Deus vem nos mostrando ao longo desse tempo de ministração que nós temos aqui.
Se nós não começarmos a nos posicionar mesmo, nós estaremos parecidos com quem? Com o mundo lá fora. Porque vai chegar uma hora, ei, que a máscara cai. Vai chegar um determinado momento na nossa vida que vai ser exposto. Vai ser exposto a nossa vida como ela é. Hã? E aí? Porque é um tempo, irmãos, nós estamos chegando, que é um tempo de separar o joio do trigo. Está chegando o tempo na nossa história, na nossa vida, em que Deus vai limpar o seu campo. E aí? Nós precisamos, irmãos, olhar para o Criador agora e falar: Senhor, eu me arrependo dos meus atos. Senhor, eu arrependo dos pecados que eu cometi. Eu quero um coração, Pai, de arrependimento, mas um arrependimento genuíno. Que nem o irmão falou ontem na célula. Não é arrependimento humano, mas aquele arrependimento espiritual. Sabe, irmãos, esta é a hora da igreja. É a hora da igreja se consertar. É a hora da igreja se posicionar. Não podemos nos parecer com o mundo. Hã? Por que Deus mandou passar o sangue nos umbrais da porta? Para diferenciar. Será que nós temos sangue nos umbrais da porta? Para diferenciar do mundo? Como que nós estamos? Não, não tem nada em oculto que vai ficar em oculto. Vai ser revelado. E aí? Irmãos, quando chegar aquele dia, uns será para a glória eterna, mas infelizmente outros para condenação eterna. E para vergonha eterna. Então a igreja, ela tem o seu papel, ela tem o seu fundamento aqui na terra. E nós precisamos ser o sal, nós precisamos ser luz nesse lugar. Nós precisamos andar com o mesmo caráter de Cristo. Sermos transformados. Sabe o que nós precisamos? Da identidade de Cristo. Cristo não tem a identidade dele. Ele não é santo, santo, santo. A nossa identidade tem que ser a mesma. A nossa face tem que ser a mesma. Sabe, irmãos? Tem coisas que é muito óbvio. É muito óbvio. Não podemos brincar de sermos crentes. Não podemos brincar de sermos santos. Quando pensa que não, Satanás já vem, já te dá uma rasteira. Você está onde? No chão. E aí? Você acha que é bom brincar de ser crente? Você acha que é bom brincar de ser cristão? Hã? Eu ia chamar o irmão ali, mas não vou chamar não. Cláudio, faz favor. Faz favor. É porque você tem a mesma estatura que eu. Faz favor. Ele, ele é um pouco mais alto. Faz favor, pode vir. Fica de costa para mim aqui, Cláudio. Por favor. Irmãos, perante a igreja, vocês estão me vendo dessa forma. Perante a igreja, vocês estão me vendo dessa forma. Mas e lá fora? Como que eu estou? Vamos virar, Cláudio. Vamos virar. Lá fora, está dessa forma? Como que eu estou lá fora?
Dentro da igreja, vira de novo, Cláudio. Dentro da igreja, as pessoas estão dessa forma, com uma fisionomia, com uma face, mas fora da igreja está como? Está aquela outra face? Hã? Infelizmente, irmãos, obrigado, Cláudio. Estou chamando você de... Amém. Irmãos, infelizmente, dentro da igreja tem muitos. Só que eu não posso olhar para esse irmão que tem duas faces, que não vive o evangelho, que sabe que é só o crente de domingo que vai ali só para receber a bênção e depois vai embora. Eu não posso olhar para ele. O meu foco, o meu olhar é para quem? Para aquele que entregou sua vida por mim. O meu olhar, a minha servidão é para aquele que entregou a sua vida por mim. É para ele que eu devo olhar. Se meu irmão falhar, meu irmão pecar, eu vou orar por ele. Senhor, exerça a tua misericórdia na vida do meu irmão. Abre os olhos espirituais dele. Faça ele enxergar, Pai, o caminho que ele está andando e para onde ele deve caminhar. Sabe, hoje em dia, infelizmente, nós como cristãos também estamos como? Apontando o dedo. Apontando o dedo. O nosso dever é orar, clamar, primeiro pela nossa vida, porque, irmãos, eu preciso me redimir tanto quanto vocês. Eu preciso me purificar tanto quanto vocês. Eu preciso vigiar tanto quanto vocês. Eu preciso me posicionar tanto quanto vocês. Sabe por quê, irmãos? Porque eu não vou participar da ira de Deus lá fora. A igreja não participará da ira de Deus lá fora. Porque nesse tempo, nesse momento, a partir desse momento já, né, irmãos, nós já somos separados. Nós já estamos separados. Na época, lá em Êxodo, lá, houve esse, né, sangue nos umbrais, para diferenciar as casas que eram dos que não eram, certo? Mas esse sangue hoje não está nos umbrais. Esse sangue hoje está. Sabe por quê, irmãos? Eu preciso viver a vida de Cristo, eu preciso viver a identidade de Cristo na minha vida. Então eu preciso ser o cristão aqui dentro, mas também lá fora. Essa face precisa ser aqui dentro, mas também lá fora. Se eu pecar, se eu cair, irmãos, pequei, eu caí, falhei. Sabe? É chegar perante a igreja e falar, irmãos, eu pequei. Preciso de oração de vocês. Me ajudem, estou fraco. Sabe? Isso não, como fala? Isso não me envergonha ao ponto de eu não vir mais para a igreja. Isso não pode me envergonhar ao ponto de eu não vir mais para a igreja. Não. Sabe, irmãos? Eu preciso reconhecer aquele que morreu por mim. Eu preciso me identificar com aquele que morreu por mim. Eu preciso andar conforme ele andou. E a justiça dele será sobre a minha vida. Porque o mundo anda na injustiça. E na injustiça virá condenação. Na injustiça virá a justiça. E aqueles que estão andando com o justo, vivendo o justo, andará com ele. E reinará com ele na glória. Então, igreja, não venhamos a nos comparecer mais com o mundo. Vamos andar em santidade. Vamos proclamar o Evangelho.
Vamos viver a identidade de Cristo. Sabe? Esse caráter de Cristo, irmãos, ele é gerado em nós tempo em tempo, após a busca. Após a busca. Deixa eu voltar aqui. Eu olho para Jesus e vejo que ele é o autor da transformação. Eu olho para Jesus e vejo nele sinceridade, verdade, sabe? E o que que eu ansei? O que que eu tenho ansiado na minha vida? O que que eu tenho buscado para minha vida? Eu preciso buscar o autor da santidade, da justiça. Eu preciso buscar aquele que verdadeiramente me move, aquele que verdadeiramente me transforma. Essa transformação, ela vem de dentro para fora. Enquanto muitos estão vivendo a profanação lá fora, eu quero viver a santidade. Enquanto muitos estão desobedecendo a Deus, eu quero ser obediente. Irmãos, precisamos ser como Cristo, buscar a ser como Cristo, nos tornar cada dia mais limpo. A palavra de Deus fala assim: aquele que está sujo se suje mais e aquele que está limpo se limpe mais. Infelizmente, o pecado ele tem aumentado. E muito lá fora, muito, 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 muito. Tem crescido de forma exorbitante. Tem crescido e muito. Isso porque as pessoas não querem se comprometerem, não querem estar sujeita a um dono, a um criador. Porque o dono, o criador, quando você se submete a ele, tem limites. Tem limites. A palavra de Deus fala, tudo lhe é lícito, mas nem tudo te convém. Aí há uma interpretação errônea do povo lá fora. Tudo me é lícito, faz tudo o que querem, tudo que elas se aprovam a fazerem. Só que a palavra de Deus é clara, nem tudo te convém fazer. E o que nós estamos fazendo com essa liberdade que Deus nos entrega? Liberdade é essa? Não é liberdade para você fazer o que quer. Liberdade é essa para você viver em Cristo. Liberdade é essa para você adquirir os dons de Cristo, para você exercer o ministério de Cristo. Essa é a liberdade que nós temos. A liberdade de se apresentar para Deus, falar, orar, nos entregar, arrepender, contar para Ele segredos nossos, intimidades nossas. Essa liberdade nós temos. As pessoas não estão nem aí. Elas não se preocupam, elas não honram mais o dono, o Criador. Elas não respeitam mais, elas não obedecem mais. O que esperar desse povo? O que esperar dessas pessoas? Não, irmãos. Não dá mais. Não dá mais. O tempo de Deus, ele está chegando. O tempo de Deus cumprir com as suas palavras, ela está chegando. Ela está chegando. Como que Jesus encontrará a noiva dele? Precisamos fazer uma reflexão de nós mesmos. Olha só, esse povo, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos
claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Podemos observar, podemos ver as coisas que Deus fez, a manifestação dele na vida das pessoas. Podemos ver ou não podemos ver? Podemos ver. Eu ouvi uma pessoa falar um tempo atrás, olha só, eu ouvi uma pessoa falar um tempo atrás de um livramento que uma outra pessoa teve. Aí essa pessoa falou assim, não sei quem foi que comentou, não lembro, tem muitos anos. Uma pessoa comentou assim, ali foi livramento. Aí foi Deus que livrou aquela pessoa. Aí essa outra pessoa pegou e falou assim, e a pessoa não morreu porque não é a hora dela. Não chegou a hora dela. Irmão, se Deus não colocar a mão, ela antecede a morte dela? Antecede. Antecede. Ou não antecede? Fala para mim um exemplo claro. Tá aí. Você acha que era o momento certo daquela pessoa morrer quando ela se suicida? Era o momento dela falecer? Então vem cá. Não vem com essa conversa de que não... não é isso não, é porque não era a hora dela morrer. Para com isso. É livramento de Deus. Tem a mão de Deus. Então, irmãos, nós podemos ver a mão de Deus sobre essa nação. Nós podemos ver a mão de Deus sobre a humanidade. Podemos ver sim. Isso não podemos negar, irmãos. Não podemos negar. Agora, tem aqueles que creem, tem aqueles que não creem. Mas nós precisamos ser essa diferença. Nós precisamos mostrar para o mundo que conosco está o Pai. Que com a igreja está o Deus, está o dono, está o Criador. Está aquele que move todas as coisas. Então, vamos ser coerentes, vamos ser sábios, vamos ter a atitude de cristão, vamos ter... Não, irmãos, deixa eu falar para vocês, não ter aparência, né? Não vamos apresentar aparência, mas vamos ser verdadeiramente servos do Senhor, filhos do Senhor. Igual falei aqui, tem muitos que têm máscaras. Irmãos, uma hora essa máscara cai. Uma hora a máscara cai. Então, ou nós somos cristãos, ou não somos. Não tem meio termo, não tem como você ficar em cima do muro. Uma hora a máscara cai. Então, vamos ser verdadeiros cristãos. Vamos nos portar como verdadeiros cristãos. Sabe por quê? A ira de Deus não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não. A ira de Deus não é para nós. Não é para nós. São para aqueles que são desobedientes. São para aqueles que não honram, não glorificam, não exaltam. São para aqueles que desobedecem. A ira de Deus são para aqueles. São para aqueles que vivem ao seu bel prazer, as suas paixões. Não estão nem aí, não estão nem se preocupando. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. A vida é minha, eu sou dono da minha vida, eu sou dono do meu corpo, eu tá aí em todos os lugares. Então, se é dono da sua vida, dono da sua saúde, dono do seu corpo, então vem cá, você não precisa recorrer ao dono de tudo. Porque se você é dono de si próprio, então segura a onda quando entrar no juízo, quando entrar na ira do Criador. Então segura a onda, porque lá não tem jeito brasileiro, não tem meias palavras, não adianta gaguejar. Suas obras serão expostas diante de você, claro a claro. O que estava em oculto será revelado. E aí? Não adianta falar, não era eu. Não é não. Então tá bom. Acho que engana quem? Então, irmãos, vamos ser verdadeiros. Vamos nos posicionar. Vamos tentar, irmãos, o máximo possível, de alertar, de abrir os olhos espirituais daqueles que estão cegos. Vamos tentar ao máximo. Porque a palavra de Deus fala assim, o Deus deste século cegou o entendimento humano. E aí?
Vamos tentar abrir os olhos dessas pessoas? Vamos tentar mostrar a realidade? Vamos, porque isso aqui não é brincadeira não. No verso 2, no capítulo 2, no verso 5, diz assim: contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando ira contra si mesmo, para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Tudo o contrário, né, irmãos? Tudo inversão de valores, né? Indignação para quem? Os que são egoístas. Deus não mandou repartir? Hã? Os que rejeitam a verdade, então eles estão buscando o quê? Mentira, inversão de valores. E os que seguem a injustiça, Deus é o quê? O justo. Eles estão buscando tudo que não é para buscar. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas a glória, honra e paz para todo o que pratica o primeiro para o judeu, depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Irmãos, aquele que pratica o bem, ele terá o seu galardão. Aquele que pratica as boas obras, ele terá o seu tempo com Deus. Ele terá o seu lugar em Deus, com Deus. Mas o que praticam as más obras, a iniquidade, aqueles que se afastaram da justiça, aqueles que se afastaram da verdade, aqueles que se tornaram egoístas, irmão, para esses só resta condenação e o sofrimento eterno. Mas ainda há tempo. Ainda é tempo de se arrependerem. Ainda é tempo de voltar para o caminho. Ainda é tempo de se endireitar, de buscar a purificação na sua vida. Ainda é tempo. Amém? Se coloquem de pé, em nome de Jesus. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Nós temos, irmãos, a nossa vida com Deus, intimidade, relacionamento com Deus. Não podemos nos afastar dessa intimidade com Deus em nenhum momento. Porque quando nos afastamos, nós nos tornamos alvo fácil para que o inimigo possa agir, introduzir na nossa vida as coisas que são dele. A mentira, a impureza, a lascívia, a profanação. Por isso a nossa intimidade com Deus, ela tem que ser contínua. Ela tem que ser certa. A nossa intimidade com Deus não deve ser momentânea, mas é duradoura, vindoura e eterna. Fala com Deus agora. Apresente-se para Ele. Não é para mim, não é para o seu irmão que está do seu lado. Apresente-se para Ele. Fala, Pai, eu também já vivi como um desses que estão aí fora, merecedores da ira, mas eu não quero mais isso para mim. Eu não quero ser mais injusto, eu não quero ser mais egoísta, eu não quero ser mais um mentiroso, eu não quero para mim o pai da mentira. Fale com ele, fale com ele. Não é para mim que você vai falar, não. Não é para o seu irmão aí do seu lado que você vai falar, não.
É para Ele agora, é você e Deus. É você e Deus. Sabe, Ele te ouve, Ele te sonda. Ele contempla o seu coração neste momento. Ele contempla o seu pensamento neste momento. Ele olha para você e te anseia, ele deseja ter você perto dele. Ele anseia por te ouvir. Ele sabe. Talvez para você falar com ele seja vergonhoso o que você tem para falar. Mas não precisa ter vergonha, porque ele já sabe. Ele só quer ouvir de você. Porque ele vem com poder transformador sobre a sua vida. Ele vem com o poder dele sobre a sua vida para te limpar, para te purificar, para tratar essas feridas, para tirar essas manchas das suas vestes. Ele tem esse poder para tratar com você, para tratar comigo, para tratar com a igreja. Quantas vezes minhas roupas, minhas vestes não estiveram rotas, não estiveram sujas? Quantas? Quantas? E ainda em mim há o que limpar, há o que purificar. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou mais santo do que você. Eu sou igual a você. Eu sou igual a você. Clamando por arrependimento, por perdão, suplicando por mudança, pedindo cura. Eu estou igual a você. Então você não tem que se envergonhar de Deus. Não se envergonhe dos seus irmãos. O perdão, ele vem para aquele que verdadeiramente o confessa para o Pai. Se apresenta para Deus. Então pode colocar a sua vida diante dele sem medo. Sem medo. Por muito tempo na nossa vida nós ficamos travados. Por muito tempo na nossa vida nós ficamos desconsolados. Carregando fardos na nossa vida, mais fardos e mais fardos e mais fardos. E quando há confissão de pecados, quando há arrependimento, Deus ele entra. Deus ele entra. Quando o nosso coração estiver totalmente contrito a Ele, quando o nosso coração estiver totalmente voltado para Ele. Isso, irmãos, é que faz a diferença de nós com os que estão lá fora. Porque lá fora não tem arrependimento, lá fora não tem humildade, lá fora não tem fé, mas aqui em nós tem. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos pedir perdão, nos humilhar perante o Senhor. Esse é o momento. Pai, me limpa, me purifica. Eu pratiquei tantas coisas erradas. Eu não quero mais praticar aquelas coisas que eu praticava no passado. Pai, esse momento, Senhor, a tua igreja clama ao Senhor, suplica a ti, Pai. Abrindo, Pai, o coração para o Senhor nessa noite. Deus, por quantas vezes nós estávamos, Pai, como o mundo lá fora. Não havia diferença, Pai, em nós, o mundo. Nos tornamos, ó Pai, igual ao mundo, semelhantes com o mundo. E nos descaracterizamos, ó Pai, da tua presença, Senhor, da tua imagem, do teu poder.
Perdemos a nossa identidade, Pai, como cristãos. E, Pai, nisso, Senhor, o Senhor vem com Tua palavra transformadora, abrindo nossos olhos, o nosso entendimento, Pai, acerca de uma nova vida, Senhor. Uma vida, Pai, idônea e certa, andando no caminho da vereda da justiça, Pai. Andando seguindo o caminho da verdade, sendo amável, sendo idôneo, sendo hospitaleiros. Ah, meu Pai, é uma mudança radical, Pai, na nossa vida. Porque no mundo não há limites. Por isso, muitos preferem o mundo. Para nós aqui, Pai, para nós aqui há condição. Mas também, Pai, há salvação. Porque o Senhor, ó Pai, como Pai, o Senhor nos escolheu para um bom lugar. O Senhor nos chama para um bom lugar. Para isso, Pai, devemos obedecer ao Senhor, a Tua palavra. Para que não sejamos condenados com o mundo. Que não sofremos a Tua ira. Para isso, Pai, nós estamos aqui para viver a Tua justiça, Senhor. Para viver a Tua verdade, meu Pai. Para viver dando honra e glória ao Senhor. Não queremos mais praticar os atos repugnantes, Pai. Mas queremos praticar as boas obras. Ensina, Pai, a Tua igreja. Ensina o Teu povo, Pai. Nesses últimos dias, nesses últimos tempos, Pai, a andar segundo a Tua verdade, a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, em todo o tempo, Pai, a sermos verdadeiramente filhos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Receba, Pai, o nosso coração. Receba, Pai, a nossa vida. Receba, Pai, a nossa mente, a nossa alma, o nosso espírito e até o nosso físico, para que haja o Teu poder transformador em nós por completo. Em nome de Jesus. Tenha-nos, ó Pai, agora em Tua presença. Fala, Pai, no nosso espírito. Nos conduza, Pai, sempre a pastos verdejantes. A uma terra que emana leite e mel. A uma terra, Pai, onde podemos andar em santidade, viver em santidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Fale com Ele. Fale. Se entregue para Ele. Deixe o Espírito Santo te conduzir, te guiar. Outros amores queimou
meus outros amores. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Pode me queimar. Senhor, Tu és santo e poderoso, meu Pai. Tu és santo e poderoso, meu Pai. Nós amamos o Teu nome, meu Pai. Nós amamos a Tua presença, Senhor. Nós amamos a Tua presença, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que nós éramos merecedores da ira, meu Pai. Nós sabemos disso, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que nós éramos inimigos, meu Pai. Nós sabemos, meu Pai, que os nossos passos estavam nos levando, meu Pai, para lugares, meu Pai, escuros, meu Pai. Para lugares, meu Pai, onde a Tua presença não estava, meu Pai. Mas, Senhor, o Teu amor nos alcançou, meu Pai. A Tua graça nos alcançou, meu Pai. A Tua mão nos alcançou, meu Pai. E hoje, meu Pai, aqueles, meu Pai, que mereciam a ira, recebem amor. Aqueles, meu Pai, que não mereciam, meu Pai, a Tua glória, hoje recebem, meu Pai, a Tua graça santa, meu Pai. Senhor, obrigado, meu Pai, por ter nos encontrado. Obrigado, Senhor, por ter nos achado. Obrigado, Senhor, por ter estendido as Tuas mãos, meu Pai, sobre nós, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, pelo Teu amor, meu Pai. Nós te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade, meu Pai, de estar nesse ambiente, pela oportunidade, meu Pai, de sentir esse Espírito Santo que é maravilhoso, meu Pai. Nós agradecemos o Teu santo nome, meu Pai. Nós agradecemos o Teu santo nome, meu Pai. E hoje nós sabemos, meu Pai, que nós somos responsáveis, Senhor. Que nós somos responsáveis em proclamar esse Evangelho e em proclamar o Teu santo nome, meu Pai. E nós não vamos fugir disso, meu Pai, não vamos. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Nos tornamos responsáveis. A chama não vai apagar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha. Pode me queimar, pode me queimar. Aleluia. Dentro de você, dentro de cada um de nós, tem a essência do Criador, tem a essência da verdade. Dentro de cada um de nós, a pureza. Precisamos cultivar. Precisamos cultivar a presença de Deus em nós. Precisamos cultivar a santidade. Precisamos cultivar essa essência que vem do Criador na nossa vida. Vamos cultivar, vamos alimentar a presença dele em nós, no nosso tempo, na nossa vida, aonde nós estamos. Sejamos aí pregadores do Evangelho, do verdadeiro Evangelho. Sejamos aí pessoas idôneas, coerentes, verdadeiros adoradores. Vamos viver o que Deus nos chamou para viver. Vamos ser transformados. E assim reinaremos com Ele na glória, em nome de Jesus. Enquanto isso, mãos à obra. Vamos fazer a obra do bem. Vamos fazer a obra que agrada o Pai.
Amém? Feche seus olhos, curva a tua cabeça. Meu Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Muito obrigado, Deus, por nos mostrar. E pedimos, Deus, continue a se revelar a nós, a falar conosco, Pai. Nos instruir, nos mostrar o caminho, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, o Consolador, esteja em cada um de nós, hoje e todo sempre. Amém. Amém? Quero chamar a Lu aqui na frente. Lu, por favor. Amém? Irmãos, ontem na célula a irmã Luciene se reconciliou com o Senhor. Hoje ela faz parte do ministério. Irmã, aqui está uma parte dos seus irmãos, são irmãos em Cristo, né? Vamos saudar a irmã. Seja bem-vinda. Somos sua nova família. Amamos você. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos para cá, irmãos. Vamos abençoar a vida dela em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai. Aqui está, Senhor, a tua filha, Senhor, a tua serva que volta ao teu caminho. E pedimos, ó Deus, em no nome santo do teu Filho amado, Senhor, que o Senhor a instrua, Pai, no caminho certo. Que o Senhor o leve, Pai, pela vereda da justiça, pela verdade do Senhor. Pai, conduza os seus pensamentos, conduza o seu coração, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Que o Senhor possa guiá-la, direcioná-la, Pai. Trazendo sobre a vida dela o refrigério do Senhor. Trazendo sobre a vida dela, Pai, a paz, Senhor, a tua paz. A paz essa, Pai, no qual o mundo não conhece, Pai, mas nós o conhecemos. E assim, meu Deus, que o Senhor seja, Pai, na vida dela. Vem com teu poder transformador. Venha com teu poder renovador, Pai, na vida dela. Para a glória do teu nome, Pai. E que o Senhor, ó Pai, segure nas mãos dela, Pai, para que ela não se aparte em nenhum momento do teu caminho. E que a fé dela, Pai, seja renovada. Que a fé dela seja revigorada, Pai, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. E que ela, Pai, possa ter o teu desejo, o desejo do seu coração, Pai, realizado, conquistado, em nome santo de Jesus. Amém. Que Deus, que o Senhor o abençoe, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos receber ela de bons grados, né, de braços abertos, em nome de Jesus. Vamos ajudá-la, né, na caminhada dela, né, porque nós sabemos que o inimigo está aí tentando tragar, mas nós estamos aqui para fortalecer ela em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Irmãos, ide em paz e que Deus os acompanhe. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.